Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje o nosso tema vai ser o caminho, em que vamos falar de um carisma muito especial, em que é um carisma que atua na Diocese de Coimbra. Eu vou começar este programa com uma das frases introdutórias que abre o site da Fraternidade O Caminho, que diz assim: Jesus todo, todo de Jesus. Esta é a frase que abrange e resume todo o carisma dos e das pobres de Jesus Cristo. Há em nós uma profunda vontade e até uma ousada pretensão de querer Jesus por inteiro e de ser dele também por inteiro. Se todo carisma tem como finalidade a pessoa de Jesus, onde então é que, partindo desse enunciado, podemos encontrar aquilo que é próprio do nosso? A resposta para esta pergunta pode ser encontrada nas duas fortes expressões que nele aparece: profunda vontade e ousada pretensão. Ao olhar para as páginas dos Santos Evangelhos, vamos perceber que havia uma profunda vontade no coração de cada um daqueles que decidiram seguir o exigente Mestre de Nazaré. Se ele se deu por completo a nós, não espera outra coisa de nós que não seja a doação total das nossas vidas. Quem não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. E para falar deste belíssimo apostolado, tenho aqui as irmãs da Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, que dou já as boas-vindas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa e nós começamos sempre o nosso programa com um momento de oração e eu convido-vos então a orientar este momento para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Senhor Deus, nós queremos vos entregar este momento de partilha, confiando a Ti as nossas vidas, tudo o que somos, tudo o que temos, porque nós experimentamos o Teu amor, porque é bom sentir o Teu amor, é bom estar unido a Ti, partilhar da vida de Deus. E nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa, nesta hora, atuar nas nossas vidas, nos nossos corações, que possa ser esta brisa suave, este vento impetuoso, que possa arder no mais profundo do nosso ser, para que as Tuas maravilhas, aquilo que o Senhor quer fazer e faz em nós, possa ser partilhado, possa ser manifestado e que outros corações também se abrasem. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Teu amor possa tocar a nós, tocar a todos aqueles que estão a nos acompanhar, todos aqueles que precisam nesta hora do vosso toque de amor. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora.
brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Queremos confiar à Virgem Santíssima, a Virgem do Rosário de Fátima, este momento, para que, como ela, nós, servidoras do Senhor, possamos viver a nossa vida segundo a vontade de Deus, abrasado pelo seu amor, possamos fazer com que toda a ação do Senhor em nós possa ser testemunhada, também partilhada com os outros irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça em que nos fala sobre esta fraternidade, o caminho. Vamos ver. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Fraternidade Caminho. Esse daqui, ele é o Padre Gilson. Ele que é o fundador da Fraternidade Caminho. Mas como foi que tudo isso começou? Vamos lá. O padre, ainda muito jovenzinho, recém-ordenado e com um coração aberto, transbordando amor, foi convidado para participar de um encontro de jovens. E ele foi. E o nome desse encontro era ECM, que significa Experiência Cristã Missionária. Só que as pessoas que estavam lá para fazer o encontro não sabiam que ele era um padre. Ele estava como um agente filtrado, um espião no meio deles. E como aqueles jovens não sabiam que ele era um padre, eles falavam de tudo com ele. E assim, o padre descobriu naquele momento que muitos daqueles jovens, eles vinham de um mundo obscuro das drogas. Mas durante o encontro, aqueles jovens, eles faziam uma experiência muito profunda com Deus e queriam buscar a partir dali uma vida toda nova. Mas quando eles voltavam para casa, eles travavam uma luta ainda maior para se manter longe das drogas e também se manter longe das amizades erradas. E o padre vendo a luta daqueles jovens e ouvindo muitas vezes eles dizendo: "Padre, tá difícil, eu não consigo." Ele, como em tom de juramento, ele disse: "Aconteça o que acontecer, eu vou mudar. Eu vou fazer alguma coisa." Assim começou uma grande história de amor. Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que o padre não ia conseguir fazer tudo isso sozinho, porque ele preparava algo muito grandioso. Então colocou algumas pessoas no caminho do padre. Uma delas foi a irmã Serva, que é a nossa cofundadora. Junto com a tia Márcia, elas ajudaram o padre a iniciar e a concretizar esse sonho inspirado por Deus. Com a cara e a coragem, eles foram lá e alugaram uma casa. Só que não tinha um tostão furado no bolso. Mas a divina providência sempre foi, é e sempre será a única fonte de renda da Fraternidade do Caminho. E nessa casa vieram os primeiros filhos prediletos e também aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. E com o passar dos anos, vieram novas casas, novas missões, freis, freiras, leigos, jovens, crianças, e o nosso carisma foi se espalhando pelo mundo. Ah, mas e o nome O Caminho? De onde veio? Vamos lá. Foi assim. Um dia, a irmã Serva estava dormindo e ela teve uma visualização durante o sono. E nessa visualização, ela estava numa praia com uma multidão de jovens, sabe? Um montão mesmo. E esses jovens, eles estavam de chinelos e com a mochilinha nas costas. E eles depararam com o mar e ela ficou pensando: como a gente vai seguir adiante?
Não tem como. A gente não vai conseguir passar. A gente não vai conseguir passar. Até que, de repente, o mar se abriu. Sabe? Igual Moisés, a mesma coisa aconteceu. E os jovens começaram a entrar mar adentro e ela ficou desesperada, falando: Não, não, o mar vai fechar. E Deus disse: Eu abri o mar e você ainda está com medo? Eu sou o caminho. O caminho. O caminho. É isso. Aí, a irmã serva foi falar com o padre Gilson e disse: Padre, eu tenho o nome da nossa comunidade. A nossa comunidade vai se chamar O Caminho. O nome da nossa comunidade está lá na Palavra de Deus, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo do 1 ao 20. O Caminho. E essa é um pouco da nossa história. Tchau! Estamos aqui com a comunidade, o Caminho, e quero dar as boas-vindas à irmã Betânia, seja muito bem-vinda, e à irmã Damaris. Mas antes de começarmos a nossa conversa e de falarmos um bocadinho da vossa comunidade, quem é a irmã Betânia e quem é a irmã Damaris? Bom, sou a irmã Betânia, filha da Esperança, sou natural do Brasil, de São Paulo, não é? Muito próximo da Casa-Mãe, onde houve a fundação da nossa comunidade, já desde os primeiros meses de fundação, estava unida, e o discernimento sobre vida religiosa aconteceu fazem 15 anos. Então, nossa comunidade é uma comunidade nova, tem 20 anos de fundação, e há quase 15 anos é que eu me decidi pela vida religiosa. E eu sou a irmã Damaris, Virgem Prudente do Crucificado. Também sou de São Paulo, conheci a comunidade adolescente, eu tinha meus 15 anos, me apaixonei, cá estou para servir até hoje. Como é que surgiu esse chamamento? Eu tenho muito assim, que a vocação é o lugar onde o seu coração se encontra, não é? Então, o Carisma foi fundado muito próximo das nossas casas, posso dizer da irmã também, não é? Nós vimos uma maneira de ser, um jeito de viver diferente, que atraiu o coração e o Instituto ainda não tinha bem os estados de vida, não é? Assim, determinados. No início eram jovens que queriam servir o Senhor, experimentaram um amor de Deus de uma forma muito diferente e que tinham esse desejo de servir, de atrair outros jovens. E quando o discernimento pela vida religiosa aconteceu dentro do Carisma, então nós somos chamados a também discernir, não é? Essa maneira de viver. E o meu coração, eu estudava, eu trabalhava, fazia universidade, mas sempre o meu coração, os meus pensamentos estavam lá. Então, o que estão a fazer, o que estão... Nessa hora eu estou perdendo isso, e então o meu coração não se aquietava enquanto eu não estava lá. O discernimento pela vida consagrada, a vida religiosa se deu, né? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então foi aí que eu encontrei o Senhor, foi desse jeito que Ele me atraiu e nesse serviço que eu me realizava. Então não teve grandes questões místicas, não é? Mas foi muito nesse discernimento do coração que se aquieta, que encontra paz ali no serviço do Senhor. No caso, eu também trabalhava, tinha o meu emprego, estudava, mas eu sempre tinha sede de algo a mais, né? Quando eu comecei a frequentar a fraternidade, antes eu não tinha uma vida em Deus, né? Eu vim de uma família que não tem raízes católicas, né? Tem, mas como nós dizemos no Brasil, por nome, não é? Não tem uma prática católica, uma vivência. Então, a partir do meu encontro com Jesus, que foi a partir da fraternidade, o Carisma que me mostrou quem era Jesus, quem era Deus e o que era preciso fazer. Então, cada dia mais eu queria saber algo mais, eu queria buscar algo mais, e isso foi brotando dentro do meu coração, esse desejo e essa sede que nunca era saciada, né? Eu também, até hoje, né, sempre busco beber ainda mais, né? Não saciou ainda, né? Isso é bom. Mas sempre me faltava algo, né? Sim. E com cada passo que eu dava, que era pequenino,
eu descobria que Deus me chamava sempre para algo a mais, sempre. Então foram 6 anos de luta, né? 6 anos lutando para discernir qual era a vontade de Deus realmente, porque eu também precisava aprender e conhecer qual era a vontade de Deus, não é? Então foi esse processo de demora, da qual depois eu pude perceber que era a vocação religiosa. Como é que nasceu a fraternidade e de que forma é que o Instituto das Irmãs se insere na fraternidade? Então, nós somos tudo muito novo, né? São 20 Sim. anos de história. Mas a fundação se deu na periferia de São Paulo, então neste encontro, conforme a peça que nós vimos, que o fundador, que era um padre religioso oblato de Maria Imaculada, ele estava fazendo fez o seu mestrado, estava a fazer o seu doutoramento em antropologia, e foi servir nessa paróquia da periferia, e lá teve esse encontro com essa realidade de drogadição, de uma juventude que queria, se encontrava com o Senhor, mas e depois disso precisava de alguma coisa para se manter em Deus, Sim. não é? Então, no início, a fundação se deu a partir desse desejo do nosso coração, da nossa vida estar unida a Deus. E, diante disso, então, foi se discernindo a maneira que o Senhor nos chamava a estar, e muitos já decidiram se consagrar, independente do estado de vida. Não Sim. se conhecia, não tinha, só queria servir o Senhor e queria estar ali. Mas com o passar do tempo, foi se decidido, né? Foi se discernindo, na verdade, que aqueles que queriam se doar integralmente seriam religiosos. Então, no caso, as irmãs religiosas e os frades, com opção ao sacerdócio, Sim. não é? E os leigos associados, que são esses leigos que se consagram ao Senhor, mas nas realidades da sua vida, da Podem sua ser família. famílias. Exatamente, profissional, não é? Sim. Mas que não vivem consagrados de vida. Sim, Vivem à parte, mas que partilham todo o serviço que doaria a Deus. Então, o Instituto ele surge aqui, nesse desejo, dentro o caminho, a fraternidade, o caminho é essa grande obra de pessoas que querem, como os primeiros cristãos, serem pessoas do caminho, porque foi aí que Jesus fez toda a sua vida, né? Foi no caminho que Jesus foi atuando. Então, aqui, a Fraternidade do Caminho é esse todo, e o Instituto, então, são essas almas que optaram por essa consagração radical ao Senhor. Então, daí surge os pobres de Jesus Cristo e as pobres de Jesus Cristo. Qual o vosso carisma e como é que ele se concretiza no mundo? Nós determinamos nós damos o nome de Jesus todo de Jesus. Então, é a vida de Jesus em todos os seus aspectos. É o Senhor pobre de Belém, depois peregrino, andarilho, é o Senhor que cura, que liberta, que toca, que visita, que se recolhe em oração, que se dá na Eucaristia, que se imola na cruz. Então, toda a vida dele. Mas a gente sabe, como foi dito no início, que abraçar essa vida toda é só com uma profunda vontade e uma ousada pretensão. Não é? A gente não ficou só com um aspecto da vida de Jesus, a gente quis a vida dele toda, e ela se dá concretamente, sobretudo no serviço ao pobre mais marginalizado. Inicialmente, nesse flagelo das drogas, não é? Sim. Que é um grande apostolado que nós temos, com a pessoa em situação de drogadição, e aí na recuperação, na prevenção, na evangelização, para que também, né, não aconteça, socorrendo aqueles que já Sim. estão, mas e a partir daí os pobres nos seus múltiplos rostos. Nós vamos ver que a partir da droga, não só ela, mas tem muitas realidades que envolve. Então as famílias, as crianças, depois o apostolado vai se estendendo, e onde nós estamos, o abandono, não é? O idoso abandonado e tantas outras questões. Então o pobre, o grito do pobre, que Jesus tocaria, é aí que nós vamos. A pobreza espiritual também, Sim. que hoje em dia é a maior Gritante, pobreza que podemos dizer que há, Sim. não é? Vamos fazer um jogo. Temos aqui uma caixa em que tem algumas palavras e vou pedir-vos que digam quais as primeiras palavras que vos vêm à memória. Podem ir tirando e falando o significado de cada uma. Pneumático. Sim. É viver nos dons do Espírito, aberto ao Espírito Santo de Deus e colocar em prática. Força. Milicial.
Então, carisma, nós vivemos muito nessa dimensão de que não é só contra homens de carne e sangue que nós lutamos. Então, também nós temos essa dimensão espiritual, do combate espiritual, que é uma das colunas da nossa espiritualidade. E um dos nossos patronos, por isso, é São Miguel, não é, que nos ajuda neste combate. E nós tentamos manter com as armas da vigilância e da oração. Jesuítica. Sim. Jesus é o centro de toda a nossa vida, do nosso apostolado, da nossa vocação. E é a Ele tudo, por Ele e para Ele. Força. Jesus. Então, é isso. Jesus todo, não é? É a vida, o jeito dele, a maneira de viver, o jeito de se comportar, de conviver. Ele é todo, né? Nós queremos ele todo e nós queremos a ele dar tudo. Samaritana. Se colocar ao serviço da igreja e principalmente dos mais pobres. Essa está repetida. Franciscana. Então, a nossa espiritualidade também se dá dentro dessa dimensão franciscana. O carisma bebe muito de Francisco e Clara. Então, aqui nesse desejo de viver o evangelho como regra de vida, não é de ser, como foi declarado São Francisco, outros Cristos no mundo, viver a vida de Cristo em perfeição. Devocional, uma vida de piedade, uma vida com uma oração séria, né? Subir ao monte como Jesus, e também saber quando descer do monte e colocar a oração em prática no dia a dia. Que já foi, não sei. Eu vou-vos dar aqui então uma. Se calhar vai... Está ali, está ali. Apostólica. Apostólica. Então, é uma das colunas da nossa espiritualidade, é essa vida dos primeiros cristãos. Que não precisam de instrumentos, não precisam de grandes estruturas para fazer, que é num caminho, e os primeiros cristãos eram chamados homens e mulheres do caminho. Então, é essa vida apostólica das primeiras comunidades que nós queremos viver. Do pouco que eu já observei, desde que vocês entraram por aquela porta, dá para ver que vocês têm uma vida muito ativa, mas também, eu só vos estou a conhecer agora, mas também nota-se que vocês têm uma profunda intimidade com Deus e que a vossa vida ativa depende dessa intimidade, é isso? Exatamente. Não existe isso. Sem alimentar-nos no Senhor, é impossível lidar com essa realidade até dura, não é? Tão cruel. Sim. Do pobre que nós tocamos, de um flagelo tão difícil. E a gente até diz, nós tocamos o pecado, não é? Ali diretamente. Então, muitas vezes ali tocaram essa situação de pecado, né, para resgatar o pecador, a pessoa, mas se nós não nos alimentarmos no Senhor, se nós não tivermos essa vida de oração cuidada, né, nós temos um profundo cuidado com as coisas de Deus, com o zelo pelo sagrado, e mesmo a vida de profundidade, de uma oração séria, é impossível isso, nós darmos conta da missão que o Senhor nos confia. Então, é um desejo, a gente ainda sabe que falta muito, né? Quem nos dera ser tão profundos e místicos, não é? Porque senão fica muito no nosso humano, não é? Sim. Porque nós atendemos muitas pessoas, tem hora que as pessoas confiam coisas da sua vida que nós não sabemos o que falar humanamente. Nós falamos, meu Deus, o que eu falo? E só o Espírito Santo nos ilumina a ponto de que nós falamos. Cada um de vocês também experimenta disso. Sim. Nós falamos, da onde veio isso? É a inspiração de Deus. Então é preciso estar em unidade com Ele para saber, de fato, encaminhar as pessoas. Há bocado falavam, quando tiravam as palavrinhas da vossa espiritualidade, falem-nos um bocadinho da vossa espiritualidade, em que assenta, quais os pilares? Então, esse cuidado, não é? Nós fomos construindo a espiritualidade no decorrer destes anos, né? Destes 20 anos. O Espírito Santo ainda está a inspirar, claro. Nós temos os fundadores vivos, não é? Ainda estão em fundação. Então, ainda está mas nós temos essa dimensão, não é? Jesusítica, que é esse de Jesus
aqui como centro, como o jeito dele, não é? A sua maneira, não existe outra maneira de ser e de estar se não for a partir de Jesus. E aí o que une é ele, não é? Essa vida devocional, também milicial, de sabermos que não vamos estar aí a seguir Jesus, tem os seus combates. É franciscana, então, São Francisco é esse grande modelo para nós, de uma vida desprendida, abandonada em Deus, confiante nele, não é? E samaritano, que é servidora mesmo. E depois os 3 pilares, as 3 coluninhas, né, que nos sustenta diante disso, nós chamamos do amor a Deus, o amor ao irmão e o amor ao pobre. Então é aqui, né, sustentando-nos nesses 3 amores, é que nós conseguimos fazer com que a nossa vida, né, aconteça de uma maneira harmoniosa, não é? E que nos realize também. Então, que não é só um serviço dado, mas é a nossa vida que se dá aqui, né, em plenitude. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Foi muito rápido. Para mim, olha, passou a voar. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Me chamaste a desposar uma aliança nupcial, convidaste a entregar-me, deixando tudo para trás. Queres partilhar comigo a pobreza do presépio, a pureza virginal e a obediência da cruz. E eu te seguirei, Senhor, meu dono, meu esposo, meu irmão, meu doce Senhor Jesus. Me chamaste a despojar da glória terrenal e a me libertar das coisas e de toda vaidade. Queres que a minha vida seja oferta em holocausto, entregue por completo a tua santa vontade. E eu te seguirei, Senhor, meu dono, meu esposo, meu irmão, meu doce Senhor Jesus. Meu doce Senhor Jesus. Iniciamos belissimamente a nossa segunda parte do nosso programa com esta belíssima música vocacional, como as irmãs me referiram. Hoje estamos aqui a falar sobre a fraternidade, o caminho. Eu quero também agradecer a presença aqui da irmã Damaris, que esteve aqui, mas que acabou tudo tão depressa que nem deu para nos despedirmos dela. Mas obrigada pela sua presença e quero dar as boas-vindas agora à irmã Jânua. Irmã Jânua, fala-nos um bocadinho de si, para quem está lá em casa conhecer um bocadinho. Tá bom. Eu me chamo Irmã Jânua, dos Coros Angelicais. Sou natural do Paraná, do sul do Brasil. E estou na comunidade há 8 anos. Como surgiu a sua vocação? Eu conheci o carisma no nosso retiro, no nosso retiro querigmático, que se chama Resgata-me.
Então foi mesmo no Resgata-me que eu conheci o carisma. Foi um resgate. Foi. Exato. E na época eu tinha 14 anos. Então quando eu conheci no retiro, eu já fiquei, nossa, quem são eles? Aí ficou toda aquelas coisas, aqueles pensamentos assim. Aí depois aí continuou o retiro, né? Teve o pós-encontro, aí depois teve alguns outros encontros, eu continuei a ir. Aí então eu comecei a frequentar a casa das irmãs e depois eu já virei vocacionada. Foi rápido. Foi muito rápido. Só eu demorei um pouco para entrar, porque na época eu era muito nova. Então, minha mãe e meu pai não concordavam com essa ideia, porque eles falavam que entrar na vida religiosa era uma decisão muito importante. Então, eu era muito nova para poder decidir algo para minha vida toda. Sim. Eles pediram para mim esperar para completar os 18 anos. Aí eu terminei a escola e entrei. Muito bem. Falem-nos um bocadinho dos vossos fundadores, do fundador e da cofundadora. Quem eram eles? Então, o fundador se chama Padre Gilson Sobreiro, ele é natural do estado do Pará, do norte do Brasil, foi missionário oblato de Maria Imaculada, de uma congregação religiosa, estava num processo intelectual da vocação, recém-ordenado, num processo de doutoramento, tinha muitos planos intelectuais e depois até de missionários assim para a Índia, para lugares para estudar etnias, algo assim. E Deus o chamou, né? Fez essa conversão na vida, dentro da vocação, um chamado dentro de um chamado, quando ele se deparou com essa realidade da juventude, não é? Que clamava que há 20 anos atrás, como hoje, mas há 20 anos atrás isso já era um grito muito forte na periferia de São Paulo e, enfim, diversos outros lugares. E aí ele se viu aí chamado por Deus para fazer algo, para tomar uma decisão, e isso até da própria vida. A gente tem um testemunho de conversão dentro da vida sacerdotal dele mesmo, que poderia ser muito light, talvez, ser muito assim, levar uma vida de uma maneira não tão radical, e dentro do sacerdócio também ele teve essa mudança radical de vida. E seguiu e tem, né, nos direcionados, tem sido esse instrumento do Espírito Santo mesmo para nos conduzir, juntamente com a irmã Serva, que era uma mulher servidora do Senhor já lá em São Paulo, nos retiros, em outras atividades, que trabalhava, que tinha a sua vida, mas que foi chamada por Deus para deixar tudo, já tinha sua vida um pouco estável e tudo, para acompanhá-lo, e dentro também desse desejo, ela também discerniu que o Senhor a chamava a deixar tudo mesmo e a se tornar religiosa. Então, hoje também é a nossa cofundadora, a irmã Serva, quem nos acompanha, e que é uma mulher muito missionária, que a grande parte das fundações que nós temos, ela esteve à frente. Que bonito. Fala-nos do tipo de evangelização que vocês realizam em Coimbra e no mundo. Então, a partir do jovem, não é? Nós temos muitas pastorais, muitas iniciativas. O Carisma iniciou a partir deste trabalho com o jovem, então um trabalho na evangelização, nos retiros querigmáticos e outros tipos de retiro, outros tipos de atividade com a juventude. Sobretudo, colocar o jovem para evangelizar os jovens, esse é o desejo, né? Nós religiosos estamos aí no serviço, mas como aquela que anima. Sim. Chega um momento que a ideia é que todos participem, né? Nós temos essa comunidade, nós dizemos comunidade toda ela ministeriada, não é? Eles mesmos assumem os ministérios e são protagonistas da evangelização. Então, em diversas atividades e ministérios, eles estão ao serviço. E, sobretudo, colocar esse serviço a serviço dos pobres. Então, nós também são convidados a isso. E aí, a partir disso, nós desenvolvemos diversas pastorais que se dão, não é? E que nós podemos atingir o pobre ali na realidade onde ele se encontra e tentar resgatar não só espiritualmente, que é o principal, né? Que é o resgate da alma, mas também a dignidade da pessoa. Vocês hoje estão em Coimbra, ali na Igreja de Santa Justa, que fica ali na Rua da Sofia, e quem é de Coimbra já consegue logo localizar. Qual o vosso trabalho, a vossa missão hoje
nesta cidade da saúde, a cidade dos estudantes, que é tão ativa? Na cidade de Coimbra, nós ajudamos com alguns encontros também, em retiros para crismas. Nós estamos atualmente ajudando nisso, nos retiros. Também ajudamos agora na paróquia de São José. Nós também ajudamos na igreja de Santa Cruz. Estamos a serviço da diocese, né? Então estamos a realizar o que podemos. Sim. E em nossa casa nós servimos os pobres, servimos o almoço, o jantar, ou se eles aparecem também no meio da manhã ou no meio da tarde, né, que às vezes acontece de aparecer alguns peregrinos, como eles sabem que as igrejas fazem doações, Sim. então eles batem já a nossa porta sabendo que vão poder receber algo, ou alguma ajuda, ou uma roupa, que seja também uma atenção, mas sabem que vão receber algo. Vocês falavam no vídeo que vocês vivem totalmente a divina providência. Sim. Para ajudar essas pessoas. As pessoas que estão lá em casa também podem doar roupas, alimentos. Sim. Sim. Então nós contamos com a generosidade de muitas pessoas, graças a Deus, não é? Mas essas pessoas que nós buscamos servir e dar essa proximidade, não é? Também elas contam com isso, com essa ajuda. É como uma isca também de tê-las, não é? E aí sim, nós contamos com a divina providência e com pessoas, corações generosos que nos doam de tudo, né? De higiene, de roupa, de alimento. Tudo nós acolhemos lá em casa mesmo, na Igreja de Santa Então Justa. é só ir lá fazer-vos uma visita. Exatamente, será muito assim, bem-vindo. Não é só dar, acabam por conhecer este belíssimo carisma Sim. e a vossa linda missão, não é? Sim. Que tipo de trabalho é que vocês desenvolvem com as crianças e com os casais e com os jovens? Então, nós iniciamos uma comunidade com jovens, não é? Com jovens, e aí a partir disso são os retiros, os ministérios, essa evangelização que é prevenção e que é socorro, e que se dá no serviço em várias áreas e ministérios. Então, o jovem, ele se envolve em toda a nossa realidade e nós temos dentro, então, desta obra que é a Fraternidade do Caminho, nós temos os Institutos Pobres de Jesus Cristo, nós temos a Juventude, o Caminho, que é onde ele se organiza, não é? E nós temos os leigos associados. E esses leigos, esses jovens se tornaram leigos consagrados e formaram famílias. Então, aí, a partir disso, trabalho com os casais. Então, são encontros para casais, reuniões, formações, não é? A maneira como a família se unir e desenvolver esse ministério tão importante no mundo hoje, que é valorizar a família. Sim. E esses casais tiveram filhos, então também os jovens, as crianças hoje, é um apostolado muito lindo que a comunidade tem exercido, são com as crianças. E é lindo porque começou ali com os filhos dos nossos leigos, mas depois essas crianças que evangelizam outras crianças, que fazem retiros para as crianças, que pregam para as crianças, enfim, que ministram, não é? E outras atividades, que é um serviço muito bonito que elas têm desenvolvido. E então a gente hoje está em todas as etapas da vida, né? Nós temos, o carisma foi observando, foi discernindo que ele está para abarcar todas as etapas, não é? Claro, todos se voltam e se unem nesse serviço ao pobre, à evangelização, mas a gente consegue ter esses braços, né, que abraçam todas as etapas da vida. Um dos vossos ministérios, eu já vi que é a música, mas quais os vossos ministérios para além da música? Então, nós temos o Ministério de Teatro, então na evangelização, a música e nós somos brasileiras também, então, sim. A música, nós meio que nos movemos a partir disso, não é? A música. Aí depois nós temos o Ministério de Teatro, então, que hoje já está muito mais desenvolvido, não é? E tudo. Nós temos os ministérios de intercessão, então também diante daquela coluna milicial que nós temos um ministério, e tudo que nós fazemos, todo o evento, sempre vai ter um grupo, um ministério de intercessão a cuidar, né, a zelar por este cuidado espiritual também. Nós temos um ministério, de cura? De cura e libertação, claro. Então, nós somos uma comunidade com essa
dimensão pneumática, aberta aos Sim. dons do Espírito Santo. Então, também tem aqueles que são agraciados, não é? Claro. E podem exercer a cura e a libertação a partir dessa realidade. Depois nós temos os ministérios do cuidado com o sagrado. Então, os acólitos, não é? Porque os jovens... E é bonito essa experiência mesmo nós chamamos... Aqueles que nós acolhemos, nós temos casas terapêuticas para o cuidado da droga, né? Sim. Então, às vezes, aquele mesmo filho que nós acolhemos, que tiramos lá da rua, que numa situação deplorável, ele serve o altar do Senhor. Então, ele se faz acólito, são bonitos os ministros, ou os jovens que vêm também, que estão aos cuidados do serviço do Senhor. Depois nós temos da pregação, não é? Dos ministérios, das formações, eles mesmos vão se levantando e assumindo este protagonismo. Em que partes do mundo é que vocês se encontram e qual a missão que realizam? Olha, nós estamos agora na América, né? Da Argentina ao Canadá, nós estamos em vários lugares da América. Nós ao todo estamos em 15 países, com mais de 80 casas entre irmãos e irmãs. E depois aqui, na Europa, nós temos aqui em Portugal e na França. Nós estamos na comunidade em Toulon, na França, e vamos fundar outra agora em Perpignan, na França. E nós temos 2 comunidades em Moçambique. Ai, que bonito. Então, nós estamos espalhados assim. Qual a vossa missão? Peço que me falem das missões de Dimas, Sede Sóbrios, Missão Madalena e a outra que eu não sei dizer. Qual é a outra? Não. Anauim. Pronto, não queria dizer errado. Sim. Anauim é com os pobres na rua, é nós irmos ao encontro dele, conversarmos. É claro que nós vamos com o alimento, mas é sempre para poder conversar, para poder rezar, para poder escutar. Aí depois a outra é a Dimas, que nós fazemos o trabalho na cárcere. Nós fazemos visitas, momentos de orações, quando há possibilidade, a missa. Então, nós animamos a missa, estamos sempre a ajudar, né? Nós vamos para conversar, para escutar. E isso acontece no presídio feminino e masculino. Uhum. E também nos de menores, né, que também há. E depois é a missão Sede Sóbrios. Praticamente todas as nossas missões têm essa missão, que é para o cuidado daqueles que daqueles que já se recuperaram, que passaram os 9 meses conosco. E também esse cuidado é com ele, mas também com os seus familiares, né, para ter este acompanhamento, de poder ajudar, né, em todo esse processo, assim, para que ele não fique perdido, né? E também, não somente acontece de participar do Sede Sóbrios aqueles que passaram por nossas casas terapêuticas, mas também aqueles que também são usuários, que de diversas formas, né? No alcoolismo, na droga, ou em outras situações. De vícios, exato. Então, tem encontros semanais, tem encontros mensais, tem retiros, que eles mesmos, após se recuperarem, vão dando testemunho para que, através do testemunho deles, outras pessoas tenham coragem e percebam que também podem mudar, né? Que pode ter também o seu só por hoje, que é a frase que eles usam, né? Só por hoje eu não vou usar droga, só por hoje eu não vou beber, né? Só por hoje eu vou ser de Deus. Então, tem todo esse acompanhamento que a comunidade faz e prepara para eles e para os seus familiares. Aí, tem encontros para os 2. Sim, e a missão Madalena? Essas são com as mulheres em situação de prostituição, né? Com as mulheres ou com os homens, né? E nós vamos até o encontro deles. No mesmo sentido, quando nós vamos ao encontro da missão Anauim, né? Nós vamos ao encontro deles, levamos um café ou um pão, alguma coisa assim para poder alimentá-lo, mas também para poder escutar, para poder partilhar, né? Porque a pessoa não está numa situação boa, né? E psicologicamente também não. Então, eles gostam muito de partilhar, de conversar, eles também rezam. É
É assim, e assim vai se dando a missão. Duas coisas assim, só duas observações. Vocês tocam muito nessa questão da fragilidade humana, que é belíssimo. E outra coisa muito gira é porque a vossa comunidade é mesmo o resgate. Vocês resgatam a dignidade da pessoa, é isso? Sim. É o grande objetivo, não é? Jesus ia e tocava sem ver a situação. Ele ia, não é? Por isso que é no caminho. Nós tocamos aquela pessoa na realidade em que ela se encontra. E nós a amamos ali, primeiro. Amamos. E depois tentamos resgatar essa dignidade. E também respeitando, com esse amor de Deus, que é um amor tão difícil de compreender, que Ele não espera nada em troca, não é? Então nós vamos com o intuito de ajudar. Muitas vezes a pessoa não quer, mas ali ela recebeu amor, ela recebeu dignidade. Alguém a olhou no olho, não é? Deu tempo de vida para que ela pudesse falar, partilhar. E isso é muitas vezes o que toca e o que os atrai, não é? De se aproximarem de nós, de encontrar ali um momento de acolhida. Então, nós fazemos esse processo de acolhida sem julgamento e depois, se a pessoa quiser, nós estaremos ali de mãos estendidas para tentar resgatá-la mesmo e levá-la para essa vida de dignidade e depois de serviço também, né? Porque ela, uma vez restaurada, se coloca também a serviço e tem essa dimensão de um testemunho muito mais eficaz, não é? Que uma pessoa que foi realmente tocada e transformada. O nosso programa está quase a chegar ao fim, infelizmente, porque havia muitas perguntas para fazer, mas falem-nos agora concretamente da missão em Portugal. Como é que surge esta vinda para Portugal? Foi Dom Virgílio que vos chamou? Quais os sonhos que vocês têm para o vosso apostolado aqui em Portugal? Sim, foi a partir de um contato com uma outra comunidade brasileira, os padres salvistas, não é, que queriam um apoio pastoral no serviço que eles têm na unidade pastoral. E nesse contato com Dom Virgílio, as nossas irmãs vieram da missão de França, que é uma missão mais antiga que a nossa, vieram cá e Dom Virgílio vendo os aspectos do carisma, viu que nosso serviço se daria de uma maneira mais eficaz, na realidade mais urbana, o que nós não abandonamos os serviços nos outros lugares e aos padres salvistas, né? Nós também estamos lá, estar com eles sempre que possível, estamos com muito carinho, nos acolhem e nós também com muito carinho queremos estar junto a eles. Mas ele viu que essa realidade urbana de Coimbra, de ser essa cidade universitária, com tantos jovens, com tantas pessoas, tantas realidades ali, de solidão, de pobreza. O Sr. Bispo, quando nos convidou, pediu, sobretudo, este cuidado espiritual, porque, de certa forma, bem diferente da realidade que nós encontramos no Brasil, a questão social ela é bem mais cuidada cá em Portugal. Então, nós também damos esse suporte social, porém, muito mais o contato com a pessoa, e é isso que nós fazemos. Então, os nossos projetos são que essa pandemia termine para que a gente possa, de fato, estar mais ativos, se colocar, né, mais para fora, se dar ao Senhor. Também, próximo das jornadas mundiais, a gente tem muito esse desejo evangelizador com a juventude, que pessoas se unam, que possam somar força conosco, não é? E estar e manifestar a vida de Deus para o mundo, né? Para jovens, para Portugal. E é isso que a gente gostaria, né? De que o serviço aos pobres, a pessoa seja garantido, o acolhimento, a escuta, enfim, de ter uma igreja aberta, uma casa aberta ao serviço de todos e que o Senhor seja quem faça a obra, não é? Independente da missionária, da irmã que cá esteja, nós queremos muito que a ação de Deus, a partir do nosso carisma, possa tocar o maior número de almas possível. Estamos mesmo na reta final, ainda vamos ver um pequeno vídeo, mas antes disso, desde já quero agradecer a vossa presença e uma mensagem final para quem está lá em casa. Mensagem final. Nós queremos, então, agradecer a todos que nos acompanham, queremos dizer que sempre, não é? O fundador usa, a igreja é um grande mosaico, não é? E as comunidades e os movimentos, nós, quando nos unimos, quando formamos este belo desenho, essa bela unidade, não é? Independente daquilo que, no lugar que nós ocupamos, se nos unimos, nós podemos fazer com que a vida de Deus seja manifestada. Então, nós queremos
como carisma da Fraternidade do Caminho, como pobres de Jesus Cristo, nós queremos estar aqui a serviço deste povo que o Senhor nos confia, mas também confiar ao Senhor, né, que unidos a este corpo que é a Igreja de Portugal, nós possamos dar esse belo testemunho. E nós queremos convidar a todos a rezarem por nós, né, pela nossa permanência, perseverança, fidelidade, que o nosso serviço seja realmente dado todo em amor. Pedir as bênçãos também sobre a Canção Nova que nos acolhe, que nos enviou antes de vir, nós somos enviados num retiro na Canção Nova, né? Então nós temos também este grande carinho pela comunidade, mas pedir que as pessoas de casa, não é, que queiram também rezar, mas que queiram se unir, que queiram nos conhecer, nós sempre teremos as portas abertas e quanto mais se unirem, né, nessa manifestação da vida de Deus no caminho, nós seremos muito felizes em acolhê-los. Muito obrigada pela vossa presença e agora vamos terminar o nosso programa com uma pequena peça sobre a missão das irmãs na cidade de Coimbra. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.